Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, todos com muita saúde, para a gente ir aqui dar prosseguimento ao nosso nono encontro da disciplina de segurança, né? Segurança do trabalho, na questão de direito administrativo, de direito empresarial, de direito da consolidação das leis do trabalho. Né? A gente fala tudo sobre a nossa questão do nosso ordenamento jurídico. A gente vai iniciar não, na verdade, né? A gente já vai dando prosseguimento aos contratos de trabalho, né? A gente verifica que os contratos de trabalho são aquilo que nos dá base de segurança para uma relação de trabalho, uma relação de emprego, onde a empresa nem o funcionário possam ser penalizados, tá certo? Então, a gente sempre fala que um contrato de trabalho é a base de segura de uma empresa, né? O contrato de trabalho, ele é a base, ele é a segurança, quando ele não é nulo e quando ele também passa a não ser mais anulável, ou seja, o contrato nulo é aquele que vai de encontro, né, vai contra todo o nosso ordenamento jurídico, então ele nunca foi válido. Já o contrato anulável é aquele contrato que possui algum vício, diferentemente do contrato nulo que possui vícios insanáveis. O contrato anulável pode sim ter alguns vícios sanáveis. Por exemplo, vou contratar um menor e esse menor precisa da outorga dos pais e os pais ainda não foram no recursos humanos para atender os pais como tutores, né, seus representantes legais, não passaram lá no recursos humanos para assinar o contrato de trabalho. Vamos dizer que vocês deram o contrato de trabalho para o menor, né, o menor já assinou, a empresa já assinou e colocou lá uma proposta de trabalho para esse menor. Esse menor levou o contrato de trabalho para os pais aferirem, né, para os pais analisarem. Os pais concordaram, só que por algum motivo os pais não conseguiram ainda se dirigir até a empresa para os recursos humanos lá para assinar esse contrato de trabalho. Ele é anulável, ele não é nulo porque ele está completamente a favor, está respeitando todo o nosso ordenamento jurídico, em especial a consolidação das leis do trabalho e também no que se refere ao emprego do menor, né? Esse é o nosso nono encontro. Eu falei no encontro passado que esse tema, contrato de trabalho, é um tema um pouco mais amplo, mais específico, né? E esse será ainda o tema dessa semana, né? A gente vai verificar, na aula passada eu passei para vocês o conceito, né, algumas características. No tema dessa semana, como eu estou apresentando o tema para vocês, a gente vai falar sobre a classificação do contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho, a gente vai verificar que ele pode ser tácito ou expresso. Ele apresenta também uma classificação do tipo verbal ou escrito. Ele apresenta uma classificação do tipo determinado ou indeterminado, tá certo? Tem uma outra classificação, que é o contrato de trabalho intermitente, que vai ficar para o final das aulas, porque esse contrato de trabalho intermitente, ele tem algumas características específicas, tá certo? O contrato tácito, a gente entende que é aquele contrato onde tem uma prestação de serviço, tá certo? Por uma pessoa contínua, subordinada e pessoal. O que eu comecei a falar sobre isso, né? Que o contrato tácito é aquele que não está escrito, mas subentende-se uma aceitação mesmo sem outorga, né? E por que eu presumo que tem aceitação? Porque eu tenho lá subordinação, eu tenho habitualidade, eu tenho honorosidade, eu tenho pessoalidade e eu tenho pessoa física, né? Aquelas requisitos, aquelas características de uma relação de emprego, né? Nesse caso,
O contrato de trabalho de uma forma ampla também é um contrato de emprego na questão tácita, né? O contrato expresso é aquele contrato que já está reduzido a termo, todas as cláusulas pactuadas entre as partes, né? É um consenso, é um mútuo consenso entre as partes, onde todas já leram aquelas cláusulas, foi traduzida, né? A gente pegou e assinou, né? Tanto eu como o empregador, em outra parte o próprio empregado, né? E como que dá vamos dizer assim, a finalização do contrato expresso de trabalho? Através da assinatura na CLT, não é na CLT não, desculpa, na CTPS. A CTPS não é um documento pessoal do empregado. Como que o empregado consegue comprovar que ele prestou serviço para mim, que ele presta serviço para mim na minha empresa? Através da demonstração da CLT, uma característica específica que veio após a nova lei do trabalho, né? Após a regulamentação da lei do trabalho, com essas novas mudanças da lei do trabalho, é que antes, como eu vinha falando para vocês, o pessoal de recursos humanos, agente de recursos humanos, tinha 48 horas para, depois de assinado o contrato, 48 horas para a gente reconhecer lá, né, a firma, assinar a carteira de trabalho da pessoa, né, do empregado, né? Agora, com a reforma trabalhista, esse prazo se estendeu um pouco. Esse prazo passou de 48 horas para 5 dias. Antigamente, se eu não assinasse a carteira de trabalho da pessoa, lembra que eu falei que eu tinha uma multa, a empresa teria que pagar uma multa de R$3.000 por cada carteira não assinada, né? Agora eu tenho 5 dias úteis para assinar essa carteira, né? Com relação a prazo indeterminado e prazo determinado, o que eu tenho para falar para vocês nessa apresentação da disciplina é que prazo indeterminado é a regra, né? Ninguém contrata, ninguém é muito grande, mas assim, a maior parte das empresas contrata a pessoa para ela realizar uma atividade por tempo indeterminado. Por quê? Qual que é o grande problema das organizações hoje, das empresas hoje? É fazer uma seleção, né, de uma pessoa certa para o cargo certo e verificar um novo talento para desenvolver aquela atividade e assim reter esse talento. Então, se eu quero reter por prazo indeterminado, né? Então essa é a nossa regra, já diferente do contrato por prazo determinado, que eu tenho um prazo pré-estabelecido que é conhecido por ambas as partes, diferentemente do prazo indeterminado. Prazo indeterminado eu só sei quando a pessoa vai começar a trabalhar. Quando ela vai parar de trabalhar, ou quando ela vai ser desligada da empresa, eu não sei. Já com prazo determinado, ambas as pessoas, empregado e empregador, sabem o dia do início e o dia do fim da prestação de serviço, tá certo? Reconhecendo todas essas hipóteses legais, eu tenho aí uma relação de ciência, um contrato às claras, né, estabelecido. Mas, professor, eu posso fazer um contrato de trabalho ou de emprego por prazo determinado de qualquer forma? Não, infelizmente ou felizmente não. A lei protege o trabalhador, né? Protege o funcionário. Então eu só posso fazer um trabalho por tempo determinado se for um serviço cuja natureza seja ou transitória ou que justifique fazer aquele determinado trabalho ou aquele determinado contrato por prazo determinado. Com relação às atividades, se a atividade exercida pela empresa for também de caráter transitório ou se for aquele nosso bom e velho amigo, o contrato de experiência, tá certo? Então, o contrato de trabalho por tempo determinado, ele possui algumas características que a gente vai desenvolver na aula ao vivo, mas a principal é que ele tem um tempo determinado de, no máximo, 2 anos. No máximo 2 anos. Posso fazer um contrato por tempo determinado acima de 2 anos? Não, é nulo. Posso fazer um contrato abaixo de 2 anos? Posso. De quanto tempo, professor? 10 dias, 30 dias, 60 dias, 1 ano, 1 ano e 6 meses, independe. A legislação fala prazo máximo de 2 anos, tá certo?
Então, outra coisa, professor, e se eu fizer um contrato de trabalho por prazo determinado e depois quiser renovar esse prazo, eu posso? Você pode, dentro dos limites legais de 2 anos, uma única vez. Então vamos dizer que você fez um contrato de trabalho de 1 ano, você pode renovar por até mais 1 ano, ou por 6 meses, por 10 dias, 30 dias, tanto faz, mas não pode ultrapassar esses 2 anos. Por quê, professor? E se ultrapassar, o que acontece? A parte restante, a parte que ultrapassou os 2 anos, passa a ser por contrato por prazo indeterminado. Sendo indeterminado, eu tenho que pagar todas as verbas trabalhistas se eu realmente desligar essa pessoa com o ultrapassar dos 2 anos, certo? Todas as verbas trabalhistas, inclusive multa, 13º, aquelas coisas todas que a gente já viu. Outra coisa que a gente vai verificar também é o contrato de experiência. O contrato de experiência ele tem prazo máximo, professor, de 90 dias. 3 meses, professor? Não, eu falei 90 dias, porque tem mês que tem 28 e tem mês que tem 31 dias. Então o prazo máximo tem que ser 90 dias, tá certo? Professor, eu posso fazer um contrato, todo contrato, professor, todo contrato de experiência tem 90 dias? Não, eu posso, professor, então fazer um contrato de 40, posso fazer um contrato de 30, posso fazer um outro contrato de 60? Posso? Pode. Professor, eu posso fazer 9 contratos de 10 dias? Não, é a mesma regra que se aplica por contrato por prazo determinado, né, em atividades transitórias, eu aplico aqui na questão do contrato por prazo determinado no contrato de experiência. Eu só posso renovar esse contrato uma única vez. Então eu posso fazer um contrato de 60 dias, o próximo contrato tem que ser de 30 dias no máximo, não pode passar disso, porque senão, mesma regra, o que passar de 90 dias passa a ser contrato por tempo indeterminado, tá certo? E aí eu tenho que pagar lá todas as verbas da pessoa, inclusive multa e tudo mais, tá certo? E a extinção, professor, a extinção do contrato de trabalho, o que a gente vai aprender lá na aula ao vivo? Na aula ao vivo vocês vão aprender que a extinção de contrato de trabalho, ela pode se dar pelo simples passar do tempo. Passou o tempo, o contrato de trabalho foi cumprido, e o que a empresa deve à pessoa, ao trabalhador que ali estava labutando, né, ali estava trabalhando? Eu tenho que pagar a pessoa o saldo, tá certo, de salário, eu tenho que pagar o 13º proporcional, tá? As férias acrescidas de 1/3 proporcional também, e levantamento do FGTS. Olha que interessante, eu não pago a multa de 40%, eu não pago um aviso prévio. Por que eu não pago aviso prévio? Porque ele já sabia quando que ele ia sair da empresa, o funcionário contratado, tá certo? Outra questão que a gente que a gente verifica nesse contrato por prazo determinado, ele não gera estabilidade, tá? Então vamos dizer que a pessoa começou a trabalhar no prazo de experiência e se candidatou a dirigente sindical, se candidatou a algum cargo na CIPA, ele tem estabilidade? Professor, não. Por quê? Porque ele já tinha um prazo determinado. Tem uma exceção? Tem. Qual é a exceção? Aquela que a gente viu em aulas anteriores, a questão da mulher gestante, tá certo? E a mulher gestante tem aquele prazo gestacional e tem os 5 meses lá após o parto, tá certo? Rescisão antecipada do contrato de trabalho. Professor, posso rescindir o contrato de trabalho por prazo determinado? Pode, você pode rescindir o contrato, sim, simplesmente. Só que o grande problema é que, se rescindido o contrato, o empregado, ou funcionário, ou colaborador terá direito a 50% da parte, 50% do contrato ainda a expirar. Ou seja, vamos se dizer que eu contratei uma pessoa para ela fazer um trabalho para mim numa marina, né? Contratei um marinheiro para vir ao Brasil, vou prestar serviço aqui no Brasil por 1 ano, gosto de barco,
tenho meu veleiro, contratei um marinheiro para tomar conta do meu veleiro pelo prazo de 1 ano, tá certo? Vamos dizer que passado 2 anos, eu fui transferido, né, ou vendi o barco, ou aconteceu alguma coisa que eu me desfiz do barco. Professor, e esse marinheiro que o professor contratou? Esse marinheiro, depois de 2 meses, ele faz jus a metade de 10 meses, que seriam 5 meses de salário. Então, vamos dizer, contratei o marinheiro por 12 meses, por 1 ano, pagando, a título de exemplo, R$1.000 mensais para ele. Todo mês eu depositava R$1.000 para ele. Passado 2 meses, eu resolvi que vendi o barco, ou vou ter que sair do país, alguma coisa, e não vou mais precisar dos serviços desse marinheiro. O que eu tenho que pagar para esse marinheiro? 50% dos 10 meses. Então, esse marinheiro faz jus a R$5.000, tá certo? Então, isso a gente vai desenvolver também lá na aula ao vivo. O que eu preciso que vocês entendam que o término antecipado por iniciativa do empregador, eu mandando o marinheiro embora, eu tenho que pagar para ele um salário, né? Eu tenho que pagar para ele o 13º, as férias, 1/3, levantamento do FGTS, 40% sobre os depósitos, a multa de 40%, tá certo? Porque afinal, eu sou empregador, eu que estou demitindo o cara, então eu tenho que pagar essa multa ainda de 40% e uma indenização a ele, essa indenização do artigo 479 que a gente vai discutir na aula tópico por tópico certinho, que é 50% do prazo contratual que ele ainda tem para virgir, tá certo? E no caso, professor, de o marinheiro, ou seja, o empregado, romper um contrato por prazo determinado, esse empregado, ele tem que restituir a empresa? Ele tem que restituir a empresa. Por quê? Porque a empresa vai precisar contratar uma nova pessoa, né? Vai precisar encerrar aquela atividade dele específica, porque já que era uma atividade pessoal, ela vai ficar parada até conseguir uma outra pessoa para prestar aquele serviço. O que a empresa faz jus? A empresa faz jus a um salário dele, né? Ele vai ter que pagar para a empresa o salário, o 13º, as férias mais 1/3 proporcional. E a indenização, professor? A indenização ele vai precisar pagar se a empresa, se o empregador conseguir provar judicialmente que teve prejuízo com a saída dele. Acontece muito com relação aos atletas, né? O atleta é contratado para defender um clube, depois um outro clube o alicia, né? Faz uma proposta mais vantajosa e esse atleta sai do clube A e vai para o clube B. Nesse caso, se o clube A conseguir comprovar que teve prejuízo nessa relação, então vamos dizer aí que daí sim o atleta tem que devolver, ou melhor, não devolver, mas tem que pagar ao clube que ele está saindo 50%. Então contratei aí uma pessoa por 2 anos, né? E aí ele lá está exercendo a sua atividade de atleta no meu clube e depois de 1 ano ele sai. Então eu, o empregador, eu vou ficar vendo navios? Não, essa pessoa, esse atleta vai ter que me pagar 6 meses se eu conseguir comprovar aí o prejuízo. Professor, mas tem algum caso que eu não precisa pagar essa remuneração? Vamos colocar aqui multa, mas é uma remuneração, é uma indenização, né? Melhor dizendo. Tem algum caso que eu não precisa pagar essa indenização? Sim, se eu tiver contratualmente escrito lá, tá certo? Não de forma tácita, escrita, tá? Uma cláusula que a gente chama de cláusula acessória do direito recíproco de rescisão, tá? Então, dentre aquelas milhões de cláusulas que tem, eu coloco lá uma cláusula específica dizendo: cláusula de asseguratória do direito recíproco de rescisão de ambas as partes, onde qualquer das partes que decidir romper o contrato não pagará a outra a importância de que diz respeito aos próximos meses contratuais, tá certo? Só que aí eu tenho que ter uma ciência,
coesão dos dois casos, tá certo? Professor, com relação a essa cláusula específica, o que eu posso realizar, o que eu posso fazer? É simplesmente assim, tem essa cláusula, rescindi o contrato, não vou embora, não vou pagar a cláusula? Não é assim não. Se for eu, a empresa, o empregado, na situação do empregado rescindindo, ele, empregado, quer sair da minha empresa, sem eu, empresa, não querer a rescisão, não quero a rescisão, empregado que quer, esse empregado terá que me repassar o saldo do salário, o aviso prévio, ele vai ter que me dar um aviso prévio também, vai ter que pagar o 13º proporcional, férias e mais um terço das férias, tá certo? Não há, nesse caso do empregado pedir para sair, não tem a indenização antecipada não, tá? Tipo, o empregado quer sair, ele não precisa pagar a indenização se tiver lá essa cláusula securatória. Agora, olha que interessante, e se o empregador rescindir? O empregador quer que o cara vá embora, quer que o empregado vá embora. Aí o empregador tem que pagar o aviso prévio, pagar o saldo, pagar o 13º, pagar as férias, mais um terço, levantar o FGTS, pagar a multa de 40%. Se é o empregado que pede para sair, o empregado não paga a multa de 40%. Se é o empregador que demite o funcionário antes do prazo, mesmo com a cláusula, aí ele tem que pagar a multa de dispensa, ele não vai pagar a indenização, tá certo? Considera-se aí, professor, vamos dizer, uma outra pergunta que vocês poderiam me fazer é do tipo assim, professor, tem um prazo para eu executar um trabalho? O senhor já falou que é 2 anos, né? Eu posso fazer um contrato de trabalho de 2 anos e logo na sequência fazer mais um outro de 2 anos, sendo que eu quero fazer aí vários contratos com um atleta ou alguma coisa do tipo? Não, eu tenho que pegar o primeiro contrato e esperar um lapso temporal aí de 6 meses, tá certo? Para assinar um segundo contrato. Porque se eu assinar antes dos 6 meses, vamos dizer que eu assinei um contrato com 5 meses e 29 dias, esse segundo contrato passa a ser por tempo indeterminado. Sendo por tempo indeterminado, quando ele acabar, esse segundo contrato de mais 2 anos, vamos dizer, acabou, eu tenho que pagar aviso prévio, indenização, multa de 40% e tudo aquilo lá, porque ele passou a ser por prazo indeterminado, tá certo? Existem exceções na segurança jurídica do direito, tudo depende, vai depender de algumas exceções, se o serviço for serviços especializados, realizações de concertos, aí o acontecimento por força maior, ou caso fortuito, né, vamos dizer que eu contratei aí, comprei uma máquina para minha gráfica, cheguei lá, comprei a máquina para minha gráfica, instalei a gráfica, nenhum dos meus gráficos sabe trabalhar com aquela máquina, contratei também uma pessoa para 2 anos ali ficar ajudando os meus colaboradores efetivos, né? Ficar ajudando, ficar consertando a máquina também, coisas do tipo. Vamos dizer que fiz um contrato de 2 anos, a pessoa ficou 2 anos lá, e aí quebrou a bendita máquina, e aí os meus funcionários não têm o traquejo ainda, não tem toda a experiência. Aí eu posso contratar por mais 2 anos para assentar poeira na minha gráfica? Posso sem problema nenhum, tá certo? Gente, correndo, passando para vocês que a gente se vê aí na próxima aula ao vivo, tá certo? E deixando a vocês aqui um grande beijo e espero vocês para a gente debater bastante essa questão de contratos, que é uma matéria muito interessante, é um tema muito interessante que vocês precisam saber, e é uma matéria que dá a base, como eu falei no início da aula, dá a base para a nossa segurança jurídica aí, principalmente de recursos humanos e em administração também, tá certo? Então, um beijo, fiquem todos bem, espero que todos estejam se prevenindo aí, todos estejam se comportando certo aí, todos estejam se protegendo. Um beijo para vocês e para todos aqueles que amam vocês.